fazer um videoclipe bem rápido para vocês do que nós conversamos ontem, mostrando o sistema de condução do coração, o estímulo nascendo no nó sinusal, passando pelo nó AV, indo através do feixe de His e os seus ramos direito e esquerdo. E isto acaba sendo... é possível gravar essa atividade elétrica do coração na superfície através do chamado eletrocardiograma, que está aqui representado. A onda P é a contração atrial, é a despolarização. Aqui nós temos um intervalo que corresponde ao intervalo em que o estímulo demora para passar no nó AV, e esse retardo ele é importante para que os átrios contraiam e os ventrículos possam garantir o débito cardíaco. Aqui nós temos representado o complexo QRS, tá? Uma vez que a própria atividade elétrica dos ventrículos ela tem uma complexidade diferente da dos átrios. E, fundamentalmente, são os ventrículos que acabam mantendo o débito cardíaco e os átrios servem apenas como um receptáculo. Junto com o QRS, que representa a despolarização do ventrículo, encontramos embutida a repolarização do átrio, que nós não conseguimos distinguir exatamente por conta que o complexo QRS é muito grande. Uma vez ocorrida a despolarização ventricular, o que nós vamos encontrar é a contração e, posteriormente, a repolarização do ventrículo para que ele possa, na verdade, conduzir as suas atividades, ok? Tudo isso nós vimos na aula de ontem, nós conversamos a respeito do Windhoven, e o que fez o Windhoven de coisa muito importante? Ele acaba, na verdade, determinando a maneira como esse potencial de ação ele acaba tendo nas suas diferentes fases, levando à contração cardíaca, e, na verdade, o que nós temos aqui, ó, vocês estão vendo, é uma corrente elétrica. Na passagem, no desencadeamento do potencial de ação, nós temos uma corrente elétrica. Corrente elétrica essa que ela pode ser capturada na superfície, que inicialmente foi feita dessa forma bem primitiva, e hoje nós acabamos trabalhando com eletrodos, e para facilitar o entendimento, esses eletrodos colocados na superfície, eles funcionam como olhos que estão olhando para o coração. Como eu coloco o eletrodo em diferentes posições, nós vamos tendo olhos que vão analisar o coração. Então, o que o Windhoven fez, e isso daqui agora é aqui onde a pessoa começa a fazer confusão, são as denominadas derivações. Ele pegou um eletrodo, colocou na mão, colocou um outro eletrodo na mão. Quando o coração contrai, existe uma corrente de onda, que é capturada, pode ser vista, através do elétron, da derivação, que ele denominou de 1. Depois tem a derivação que vem para os pés, de um lado do outro, que acaba sendo D2, D3, né? Essas são as chamadas derivações primárias. E aqui é o denominado triângulo de Windhoven. Só que para trabalhar no triângulo fica um negócio meio maluco, né? Porque vai ter um vetor do átrio, um vetor do ventrículo. E nós vamos trabalhar com projeções. E eu insisti muito nisso com vocês ontem. E é com as projeções que nós vamos trabalhar. Aqui nós temos os diferentes vetores que dão origem à onda P, portanto, ela tem uma contração atrial, mais uma contração atrial esquerda, cuja somatória está aí representada, e o vetor resultante está aqui. A gente não tem muita preocupação em querer saber onde está o vetor
do átrio, porque pouco importa. Na verdade, nós vamos trabalhar com a morfologia da onda. Então, aproveitando agora, dá para entender o seguinte, presta atenção. Esta primeira parte corresponde ao átrio direito. Então, se um doente tem alguma afecção que leve um aumento do átrio direito, esta onda vai ficar muito alta. E depois ela vai descer aqui. A onda P vem, ela mais ou menos que é incorporada. Então, um aumento da onda P, em geral, nós temos que pensar em uma hipertensão pulmonar, são afecções do lado direito do coração. Ok? Muito bem. Imagine uma estenose mitral, aqui na válvula mitral. Por favor, se alguém em algum momento interrompe, depois me fala, tá? Ok, vamos em frente. Válvula mitral. Se ela tiver uma estenose, o sangue vai ter dificuldade de escoar e o átrio esquerdo vai aumentando, 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 aumentando. O que nós temos? A onda P atrial direita, ela permanece igual. E a do átrio esquerdo, ela vai aumentar. Então, nós vamos ver uma onda que é uma corcova de camelo. Uma, duas. Certo? Então, é mais nesse sentido, é mais a morfologia da onda que me dá informações do que saber se o eixo está para a esquerda ou para a direita. E isso a gente detecta. Indo adiante, o que nós temos agora é o ventrículo esquerdo. E vocês viram, o ventrículo esquerdo começa no septo, vai um vetor para o lado direito. Depois ele vem para baixo, então é como o vetor fosse para lá e ele começa agora a mudar de posição. Ele roda e termina aqui em cima. Então ele tem um giro muito grande e é o ventrículo esquerdo a massa maior. De tal maneira que, ó, vocês estão vendo a representação, é uma representação bem mais complexa. E aqui nós já podemos ter situações onde nós temos o complexo Q, R, S. Porém, dependendo da forma como se coloca o eletrodo, o R não aparece. Tem outras situações que aparece um R menor, mas não tem o S. Então, isso vai depender da maneira como você está olhando o coração. De um lado eu vejo mais o ventrículo direito, do outro lado eu vejo mais o ventrículo esquerdo. Contente-se, por enquanto, em saber isso daí. No entanto, esta morfologia que nós encontramos aqui é a mais comum. Existem outras que começam a designar situações anormais, patológicas. Por enquanto, guardem isso. Só tem onda Q. Claro que isso depende da posição em que ela está, depende do tamanho dela e depende qual eletrodo é detectado. Não é toda onda Q que é patológica, mas se ela for muito proeminente, ela é patológica. Representa o quê? Um infarto antigo. Aqui eu tenho um complexo, contrai, volta e contrai de novo. O que significa isso? É que este eletrodo que detectou esse tipo de onda, primeiro ele analisa a contração de um ventrículo. E depois ele vai analisar a contração de um outro ventrículo. Ora, não é isto que nós encontramos na maioria dos casos. Nós temos uma passagem desse vetor, dessa despolarização, mas não é que ela vai para um lado e depois ela volta. Se está voltando, é por causa que aqui existe um bloqueio de ramo.
Não entendi. Eu vou repetir. Olha, vocês se lembram que tem o ramo direito e o ramo esquerdo. De repente, o estímulo começa do lado direito, mas ele não consegue migrar para o lado esquerdo automaticamente. Então, ele contrai o ventrículo direito e depois ele vai contrair o esquerdo. Existe um delay. Esse delay, por isso que tem duas espículas. Para adiantar para vocês. Isso daqui é característico de bloqueio de ramo. Se isso aqui é observado nas precordiais, mais à direita, V1 e V2, que olha especificamente o ventrículo direito, isso é um bloqueio de ramo direito. Sério. Mas se ele olhar em V5 e V6, bloqueio de ramo esquerdo. Então, vocês vejam que num espaço de tempo muito curto, vocês já conseguiram detectar que uma onda normal tem essa morfologia. Se tiver isso, alguma coisa está errada. Se está errado, eu vou parar para ver. Está mais do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado direito, bloqueio de ramo direito. Está mais do lado esquerdo, bloqueio do ramo esquerdo. A esta altura do campeonato, isso é mais do que suficiente para vocês. E a onda Q, muito proeminente, fala que é um infarto antigo. O indivíduo teve um infarto, uma área do coração teve necrose, e esta área que teve necrose passa por um processo de fibrose. É uma área inerte, ela não contrai. E é por isso que aparece essa onda aqui. Olha, eu sempre ouço falar que infarto de parede inferior, parede anterior, parede lateral, só por isso daqui eu consigo detectar? Sim. Se esta onda aqui aparecer em D2, D3 e AVF, que olha a parte inferior do coração, é um infarto de parede inferior. Se isso aparece em V3, V4, que pega mais a região do septo, isso aqui pega um infarto em parede anteroseptal. Se pega V3, V4, V5, V6, ou seja, eu estou caminhando e a normalidade também me acompanha, então nós temos um infarto da parede lateral do ventrículo. Quanto maior o número de derivações que olham para uma onda anormal, maior é a extensão do processo necrótico. Maior foi a agressão que o coração sofreu. Perceberam? Muito bem. Voltando, vejam. Essa aqui é uma outra representação que eu já tinha mostrado ontem para vocês. E se aquela onda Q ela é vista em D2, D3 e o F, que ainda não está aqui representado, isso é parede inferior. Ora, no triângulo, esses que são os dois vetores, o que nós vamos detectar são as derivações, os eixos derivados. Em que eu posso fazer o seguinte, eu quero agora, aqui tem 30 graus, eu quero pegar um eixo intermediário, fica mais fácil para mim. Ora, ele vai olhar daqui para lá. Se ele vai ter que ter um polo aqui, eu junto o pé com o braço esquerdo. Na hora que eu junto o pé com o braço esquerdo e o braço direito, nós acabamos tendo o right. E se eu fizer o contrário? Se eu pegar o pé junto com o direito e olhar com a mão esquerda, você vai ter o left. Ok? É isso que nós acabamos fazendo. E o F, como é mesmo? Junta os dois braços com a perna. Sempre terá um bipolo. Sempre. Para se analisar a corrente elétrica, precisa ter bipolo. Tá? E aqui, eu vou analisar
a morfologia da onda. E aí eu consigo determinar o eixo, que nós vimos isso ontem. Então, por exemplo, por onde nós vamos começar? A dica que eu dei para vocês, tem várias outras formas de fazer. Pega o D1. Pega o primeiro, D1. Ele é positivo, mas tem uma parte negativa grande. Significa que nesses dois quadrantes, aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto, é um pouco diferente da trigonometria. A trigonometria vai no sentido anti-horário, aqui vai no sentido horário. Esse é o primeiro, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Em eletrocardiografia, a gente não fala muito em quadrante, porque isso não tem lá muito significado. A gente fala o ângulo, e nós sabemos que aqui é positivo, positivo, negativo, negativo. Na trigonometria, positivo, positivo, negativo, negativo. Certo? Sei que vocês não fazem confusão, porque vocês sabem muito bem a parte da trigonometria. Igualmente, o que se faz é uma projeção desse eixo. Então, ele é um pouco positivo. Então, ele está ou para cima, no quarto, ou no primeiro quadrante. Ele é positivo ou negativo. Quando eu olho no F, a derivação F é muito grande. Então, significa que este eixo está contido dentro do primeiro quadrante, que é a maioria que acaba acontecendo. Agora, eu vou determinar o ângulo. O ângulo em relação a quem? Ao D1. Porque aqui é o zero. 0, mais 30, mais 60, mais 90, e assim vai, mais 120, blá, 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 blá. E aqui começa, menos 30, pá, 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 pá. Aqui, ó, menos 30 e assim por diante. Não usem as referências matemáticas de positivo e negativo utilizadas na trigonometria, porque para nós temos que ter um significado e um entendimento do funcionamento do coração. Então, ele é positivo. Aqui ele é positivo, ele está aqui, mas eu quero saber o eixo. Bom, ele está mais para F ou para D1? Você vai ver que a somatória que sobra é um nanico aqui de D1. Então, ele está mais para o F. Se ele está mais para o F, aqui é 45, vamos ver como é que ele está em D2. Bem positivo, quase que do tamanho de F. Então, ele está aqui no meio. Se é 30, 60, que é 90, que deve ser 70, 75, por aí. Mais ou menos. Ok? Vocês já foram extremamente precisos. Não precisa ser mais do que isso. Este desenho aqui, ele precisa ficar sempre na cabeça de vocês. Então, por favor, desenhe ele. Como achar o eixo. Aqui é um outro exemplo. Vamos lá. Como é que está o D1? Ele tem uma onda Q, QRS, e um Tzinho que está aqui. Então, a maior parte dele é positivo. Então, ele está ou no primeiro ou no quarto. Como que é o F? Negativo. Então, ele está aqui em cima. Então, agora vocês estão vendo que pode acontecer. O eixo está lá para cima. Então, se ele está aqui, vamos ver. Aonde ele é maior? Em D1 ou em F? Se você subtrair essa parte negativa, fica mais ou menos pau a pau. Então, o vetor deve estar mais ou menos entre o D3 e o AVF. Qual é o tamanho dele em L? É esse aqui. Como que é o D3? O módulo, só o tamanho, praticamente igual. Então, ele está aqui no meio. Seria menos 45. Não é comum o eixo estar aí em cima. Quando ocorre, cuidado, senão vocês vão pegar vírus, tá?
Mas eu coloquei antivírus no meu computador. Então, ele é menos 45. Como ele está aqui em cima, a gente fala que isso é um M bloqueio anterior esquerdo. M bloqueio, metade do bloqueio. O ramo do lado esquerdo, ele se bifurca. E um deles está bloqueado, que é o anterior esquerdo. E esse anterior, ele joga o eixo para cima. Então, na morfologia do ventrículo, vocês vejam que nós podemos ter um bloqueio de o ramo, o lado direito, ele só tem um ramo. Mas o ramo esquerdo tem dois. Então, pode começar a onda de um lado para depois terminar para atingir aquela parte da região correspondente ao local aonde tem o bloqueio. Então, isso aqui chama-se M bloqueio anterior esquerdo. Achem o eixo. Vamos junto? Veja bem. Como é que está D1? Está quase igual. Como é que está o F? Bem positivo. Então, ele está lá naquele primeiro quadrante inferior. Bom, ele está mais para o D1 ou mais para o F? Mais para o F. Se ele está mais para o F, vamos dar uma olhadinha e ver como é que ele está em D2? Tem quase o mesmo tamanho. Então, ele deve estar entre D2 e F. Se ele está entre D2 e F, é 30, 60, 90. Então, ele está entre 60 e 90. Provavelmente 75. Ok? Vamos analisar agora as precordiais. Mas antes disso, ele tem onda P. Que legal. Você vê que tem onda P em todo lugar, né? Se tem onda P, esse ritmo é sinusal. Ritmo sinusal. E se não tivesse nenhum QRS? Ele continuaria sendo sinusal por algum tempo, porque depois o doente ia morrer. Não tendo contração ventricular? Ora, como que é o V1? Ele é bem negativo. Tem um RS. RS. Veja que gradativamente ele vai se modificando. Em V3, a porção positiva e negativa são iguais. Nós estamos caminhando para a região do septo. Como é que ele está em V4? Já francamente positivo, positivo, positivo. Ok? Vamos aproveitar e analisar um pouquinho melhor isso daí. Um doente que tem uma sobrecarga de câmaras esquerdas, um hipertenso, tem uma estenose aórtica, existem graus. Ele não é todo doente. Ele tem tudo, não tem nada. Não. Ele tem um processo que é gradativo, que ocorre ao longo da vida. Esta porção positiva, agora eu vou dar uma complicada, então prestem atenção, tá? Acorda aí. A Rose tá por aí? Não, porque senão ela vai estar dormindo. Ó, esta porção positiva, ela tá olhando o ventrículo direito. É esta parte aqui do vetor, é o primeiro vetor que aparece. Ele é positivo, porque ele tá, o V1 está aqui, e ele está olhando para o V1. Mas ele é pequenininho, ele é um ventrículo direito, tem pouca massa. A hora que a gente começa a caminhar para cá, nós vamos entrando na região do septo, e depois na região ventricular. Guardaram isso? Muito bem. Vamos dissecar esse troço aqui.
Aqui nós temos uma onda R, eu não tenho S. Q é para baixo. R para cima. S para baixo. Convenção. Por quê? Porque sim, tá? Então, Q, R, S. Q, R, S. Se não tem Q, você já vai direto para o R. Não chama isso de Q, não. Então, essa é onda R. Ela é muito pequena. Aí o que acaba acontecendo? É que ela está olhando o ventrículo direito. Ela vai aumentando, porque agora eu estou caminhando com o meu olhar. Ela já não está mais olhando agora o ventrículo direito. Aqui, esse daqui representa o ventrículo direito. E isso aqui já representa uma parte do esquerdo, porque eu estou vendo a parte negativa. Tá? Aqui, eu já começo a ver o quê? Eu olho o ventrículo direito, o vetor, ele começa a aumentar, mas ele não está mais olhando o ventrículo direito, ele está caminhando. Então ele está vendo o quê? Região do septo, vai andando, vai ver a parede lateral inteira até ir lá para trás. Quando nós queremos saber se um doente tem uma sobrecarga esquerda pelo eletrocardiograma, porque isto ajuda no diagnóstico. Quanto mais eu puder lapidar esse eletro, tanto melhor. Aí vem uma dica. Aqui tem um quadradinho de 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4, tem uns 7, mais ou menos, sei lá. Aqui tem 5, 10, com mais 5 aqui, 15, não chega a 20. Putz, eu não entendi nada que você falou, eu também não. Então, vamos de novo. Vamos determinar o tamanho desse complexo negativo, porque esse complexo negativo representa o ventrículo esquerdo olhado pelo lado direito. Por isso que eu vejo ele negativo. À medida que eu vou andando, eu vou vendo ele cada vez mais positivo. E o lugar que eu estou de frente para o ventrículo, vendo toda a sua parede, é o V6. V5, V6. Se nós encontramos um complexo muito alto, isso é sugestivo de sobrecarga. Quanto? A mais de 35. Isso é chamado índice de Sokolov. Como índice de Sokolov. Vocês somem os quadradinhos aqui. Some o nome quadradinho aqui. Se der mais do que 35, é sobrecarga. Não tem. O que é isso? Videotape. Onde é que está o eixo? Está para o lado de cá. Onde que está o eixo? Está para baixo. Onde que está? Está mais 70. Mais 70, 75. Não faz muita diferença. Ok? E o que eu faço com esse eixo? Não sei, vocês já devem ter feito alguma coisa. A posição em que ele estiver me dá uma ideia de como que está esse coração. Se ele está entre menos 30 e 90, ele é considerado ainda um eixo normal. Se ele tiver para cima disso, já é sugestivo de hemibloqueio anterior esquerdo, como eu falei para vocês, que seria acima de mais 30. Se ele tiver entre 30, menos 30 e menos 90, o eixo está desviado para a esquerda. Esse eixo desviado para a esquerda é indicativo de que a gente pode ter uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Eu agora não estou analisando as precordiais. É aquela rosa dos ventos.
Se ele está entre 90 e 180, ele está desviado para a direita, isso é indicativo de sobrecarga de ventrículo direito. Ok? Então, a função do eletrodo é achar o olhar, e ele vai servir como um olho para enxergar o coração. Como é que está aqui? D1 positivo. F, eu estou andando. Maiara, pilotos o povo aí. Não deixa eles dormirem. Se tiver... Tá, pode deixar, professor. Apareceu alguma pergunta? Ainda não. Nossa, eu estou estranhando. Ontem eles fizeram tantas perguntas, mas tantas perguntas, que eu passei a noite inteira no Google estudando. Não é brincadeira. Que bom. Positivo. Positivo, ele está entre 0 e 90. Se ele está em 0 e 90, ele é pequenininho, é tititico no F e é grande em D1. Então ele está mais para cima. Se ele está para cima, vamos ver como é que ele está entre R e D1. R, onde é que está? Está aqui. D1, vocês vejam que é quase igual. Quase igual significa o quê? 0,30? Deve estar mais 15, mais ou menos. Tá bom. Vamos analisar o ritmo desse doente, ou desse elétron. Tem P, tem P, tem P. Tem derivações que vocês não conseguem enxergar onde dá P. Olha o D3 aqui. É difícil de ver. Em geral, no V1 a gente vê muito bem. E quando tem onda com sobrecarga esquerda, ela faz aquela corcova. Assim. Que é o chamado minus plus. Minus é a parte negativa, plus a parte positiva da onda. Ok? Muito bem. Como é que... Vamos aqui, nós temos... Isso aqui é onda Q? Não. Ela vai ter onda Q quando ela é para baixo, ó. Aqui tem um Qzinho. Pequenininho. Mais nada. Aqui não tem onda Q, tem RS. E já tem uma onda T invertida. Mas por que ela está invertida? Ela está invertida aqui, aqui já não está mais. Uma só invertida não diz muita coisa. Mas quando você tem ondas T amplas e invertida, isso é indicativo de isquemia. Eu falei que a gente ia começar a complicar. Então, se eu tenho uma inversão de onda T em V6, V5, V4, muito provavelmente ele tem uma isquemia da parede lateral. Se ele tem onda T invertida em D2, D3 e AVF, que olha a parte inferior do coração, muito provavelmente ele vai ter isquemia na parede inferior. Ok? Muito que bem. O que nós temos aqui? Um Qzinho, um R, S. O R vai ficando cada vez maior, porque ele está olhando cada vez mais o ventrículo. O ventrículo ele é robusto. E depois ele cai. Porque pega a região do septo, tem muita massa naquela região, e depois ele cai no ventrículo, na parede lateral, que é correspondente à parede lateral do ventrículo esquerdo. Para eu saber se esse doente tem uma sobrecarga, eu vou contar os quadradinhos. Cada um tem 5. Então aqui tem 5, 10 e mais um. Aqui tem 5 e um pouquinho. Então tem 5, 10, 15 e não chega a 20. Normal. Então qual seria
o diagnóstico deste elétron não seria Por quê? Porque vocês têm certeza. Então, primeiro, que ritmo é? Sinusal. Aqui no elétron, a gente pode determinar a frequência. 300, 150, tá? Então, posso falar que tem uma frequência de 150. Que mais? Ritmo sinusal, frequência de 150. O eixo nós tínhamos determinado que estava mais alto, em torno de mais 15, por aí. Sem sinais de sobrecarga ventricular esquerda e sem sinais de isquemia aguda. Tá? Tá ficando legal, né? Que bom, porque agora eu vou complicar a cabeça de vocês. Esse é meu objetivo. Anotem. Eu vou fazendo pergunta, vocês vão anotar. Ritmo. Não precisa falar. Ritmo. Depois vocês vão ver se elas acertaram ou não. Claro que todo mundo vai falar que acertou tudo. Óbvio. Eixo. Diagnóstico. Vamos parar? Então vamos lá. D1, positivo. Se é positivo, tá? Ou no primeiro ou no quarto quadrante. F, negativo, tá aqui para cima. Entre D1 e F, vocês vejam que eles são quase iguais. O F é um pouco menor. Ou seja, tem mais de 30. Está mais próximo do 45 do que de 30. Qual é o diagnóstico? M, bloqueio anterior esquerdo. Perfeito? Parabéns, eu sabia que todos vocês iriam acertar. Ritmo. Eixo. Diagnóstico. O professor Everton errou e ele pediu para o senhor repetir. A Júlia também não entendeu muito bem. Não? Esse aqui ou o anterior? Esse mesmo, professora. Não desliga o áudio. Me fala uma coisa. D1 é positivo ou negativo? Positivo. Hã? Positivo, né? Positivo. É que o meu computador ele é meio surdo, sabe? Entendi. Computador. É o F, positivo ou negativo? Negativo. 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 Perfeito. Agora eu ouvi a voz de um homem. Entre D1 e F, o tamanho não são mais ou menos iguais, sendo que o D1 é um pouquinho maior? Sim. O F não é negativo? Sim. Então o eixo está aqui, não está? Sim. Mais no alto. Isso! Se eles fossem igual, era 45. Um pouquinho para baixo, é mais do que 30. Então, dá um eixo aí de 40, mais ou menos, mais 40. Qual o diagnóstico desse desvio de eixo? Essa parte que eu não entendi. M, bloqueio anterior esquerdo. Tem que você gravar. Não vem escrito no eletro aqui. Olha, assim você achando que isso aqui é uma linguagem árabe e vai estar escrito M bloqueio anterior esquerdo. Não, você olha, mas a onda fala M bloqueio anterior esquerdo. Você veja que o QRS ele é um pouco alargado. Não é normal. Então ele não segue o fluxo normal. Ele vem, quando chega aqui, ele bloqueia, aí ele tem que o estímulo volta por baixo, para depois, por isso que ele inverte a onda T. O complexo visto na derivação AVF. Quem mais que não tinha entendido? É Júlia. Quem? Júlia. Fala, Júlia. E agora, entendeu? Júlia.
Oi, você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, e você? Ah, então tudo bem também. Professor, no que eu fiquei na dúvida é porque a derivação 1 ela é bem positiva e a AVL também, então eu tinha entendido que o eixo estaria no quarto quadrante. É aqui mesmo, no quarto quadrante mesmo. Ah, tá. Ah, tá. É que eu não tinha visto. O F não Aí é tá. negativo? Isso. Aí então tá no quarto quadrante. Positivo, negativo, ele está no quarto quadrante. Ah, tá. Ah, então beleza. Então tá certo. Olha, o F, que é negativo, Uhum. quando É isso mesmo, então. a derivação, você observa que eles são mais ou menos iguais, sendo que o D é Uhum. maior. Então, ao invés de estar 45, está um pouco para baixo. Está Tá. menos 40, menos 35. Isso Uhum. aqui me bloqueia o anterior esquerdo. Entendi. Tá bom, então. Posso ir em Tá. frente? Pode, obrigada, viu? Me autoriza? Sim. Esse aqui nós não vimos, né? Não. Eixo. Diagnóstico. Agora você já é um especialista. Vamos lá. Anda. Tem sobrecarga ventricular esquerda, sim ou não? Acabou. Tem alteração da repolarização ventricular? Aonde? Vamos lá. Ritmo. Sinusal. Eixo. D1 positivo. F negativo. Certo? Desculpe, perdão, é aqui embaixo, perdão. Positivo, eu repito. D1 positivo. F positivo. Ele é maior em F do que em D1. Então, ao invés de estar 45, ele está um pouquinho mais para baixo. Então, ao invés de estar 45, está uns 50, 60, por aí. Ok. Todas as derivações, o L, o R, é um eixo que vê tudo por trás. Então, sempre a onda T vai ser negativa, o complexo QRS é negativo. O R ele serve para algumas situações. Mas agora, quando eu vou analisar as precordiais, eu tenho V1 negativo, negativo, negativo em V2, negativo em V3, fica ISO, aqui ele já começa a ficar positivo. Então, toda esta região aqui, direita, tem uma isquemia. Que isso compromete o septo. Como o septo, em cima dele, passa descendente anterior, o que eu vou falar é que, muito provavelmente, esta artéria descendente anterior deve ter algum problema. Não sei. Pode ser. Tem sobrecarga? Não. A parte esquece a positiva. Pega a negativa, a positiva não é muito grande. Nó sinusal, despolarização, contrai o átrio, videoclipe, onda P, tá? O que é isso daqui? Isso aqui é uma corrente elétrica. Estava em repouso. Quando tem a despolarização, contrai a musculatura e essa contração vai caminhando. Quando ela caminha, ela, na verdade, está tendo o quê? Uma corrente elétrica que está girando. E é isso que vai ser captado na superfície. E o que nós vamos encontrar depois? A repolarização, que é o retorno ao repouso. Ok? Quando eu ponho um olho, que é um eletrodo, eu vou ver o quê? Um QRS e depois uma onda T.
Quando se coloca as ventriculares, na verdade, o que a gente está fazendo é olhando o coração de diferentes formas. O QRS é a despolarização. Quem que é a repolarização? Onda T. Ok? E do P? Não enxerga. Outra forma para olhar como é que faz a contração. Nós já vimos isso, que o QRS altera, mas já fui inserindo algumas informações para vocês. A Flávia me pediu para fazer essa revisão. Sinto muito, reclame com ela, tá? O que nós temos aqui? Posição, onde é que está o nó AV. Isso é muito importante. Então, vamos tirar uma tampa, que são os átrios direito, encontramos o trígono fibroso, e ele fica exatamente aqui, à frente da porção anterior da válvula tricúspide, e essa é a válvula tricúspide, e essa daqui é a válvula mitral. Então ele fica muito próximo. Por isso que as manipulações cirúrgicas, valvares, correm o risco, muitas vezes, se passar um ponto, então um bloqueio, hebibloqueio e assim por diante. E hoje, com as cirurgias de TAV e a válvula aórtica, ela está exatamente aqui, ó. E o que ela faz com que ela possa levar uma compressão do 9, levando a distúrbios. Ok? Então, voltando na nomenclatura, para baixo é onda Q. R, S. Para cima, onda R. Para baixo, S. O que nós temos aqui em 1? R. Só que aqui o eixo, ele deveria de vir aqui, ó. E ele está um pouco elevado. Isso pode ser movimentação da respiração ou anormal. Quando tem mais do que 2 quadradinhos pequenininhos, a gente fala que tem uma elevação do ST. Elevação do ST é infarto agudo. O professor Luiz Guilherme está perguntando como identificar esse nó AV na anatomia. Da mesma forma que o nó sinusal. Não vê. Você imagina que ele esteja lá. Não é uma estrutura com células com uma coloração diferente, nada. São células musculares que sofreram uma diferenciação. Nem a microscópio você consegue identificar, muito difícil. Já tentaram, fizeram colorações, tal. Alguns começam a mostrar que, dependendo do tipo de coloração, a célula pode representar, mas, para todos os efeitos, ele não é esquemático e tão bonito quando aparece na imagem. Ok? Então, E, R, S, só tem onda aqui. Professor, o Vitor está perguntando se a presença da onda U tem alguma importância. Da onda U? Ah, pergunta para ele o que é onda U. Vitor? Ele não fala? Aqui Oi, no chat. professor, tá me ouvindo? Boa tarde, como é que está o senhor? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É que eu tava estudando e algumas referências falam dessa presença da onda U, O que é a onda U? que vem depois da T. O que é? Aí por isso que eu não entendi muito bem. Eu queria saber se tem alguma importância assim na avaliação do elétron ou não. Você entendeu? Parece que é a repolarização das fibras de Purkinje.
Algo do tipo. Que mais? É só isso mesmo. Deixa ela de lado. Tá ótimo. Agora a gente conversa, eu não quero complicar. Senão eu vou perder tempo e vou tirar a atenção de todos aqui, tá? Ok, obrigado. Nada. Você veja que mesmo a gente não respondendo nada, eles agradecem, né? Pessoal educado, que coisa fácil. QRST. Muitas dessas ondas, e vão aparecer ondas, outras, anormais, e isso tem interferência, inclusive, medicamentosa. E a gente faz diagnóstico, se tem intoxicação ou não. Por isso que eu não quero entrar nisso agora. Vamos ver. Aula 1.0. Despolarização do átrio, intervalo QRS, despolarização do ventrículo, repolarização. Parte positiva, parte negativa. O que for positivo, R. Que for para baixo, QR. Se for a primeira, é Q. E a segunda, RS. Ok? Muito bem. Aqui é o tamanho de cada complexo. Não é para vocês saberem isso agora. E o tamanho, ele vai me dar diagnóstico. Se isso daqui começa a largar muito, é um problema. Se ele está muito perto, são dois problemas. Então, nós temos as derivações de membro e as derivações precordiais. Eixo. Primeiro, ritmo. Eixo. Tem sobrecarga? Vitor, abre o áudio. Oi. Vamos lá. Ritmo. Vamos. Sinusal. Olá, gostei de ver. Firmeza. Eixo. Eixo. D1 positivo, 2 positivo. Não, não. Ué, eu estou falando, estou dando espaço que é para vocês calcularem. Ah, já entendi, vocês são vagabundos, pode deixar comigo. Eixo agora. Menos 30 entre o D1 e o D2. Trinta segundos para você pensar. E os demais também. Juliana? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Acordou? Tô acordada. Tá brincando? Não. Que beleza. Ritmo? O ritmo é sinusal. Eixo? Tô calculando, professor. Ainda tô com um pouco de dificuldade nisso. É. Sim. Então vamos lá. Como é que é o D1? É positivo. Como que é o F? O F também é positivo. Então ele é para baixo, porque o F é positivo e o D1 é para cá. Então ele está no Seria no primeiro quadrante. Isso. Desculpa, qual? Ele está no primeiro quadrante. O primeiro quadrante não é para baixo? Isso. Tá certo. Esquece da trigonometria. Eu sei que você Tá. está Sim, tô confundindo com isso. Tá. Tangente, aquelas coisas todas. Não precisa fazer confusão. Você veja que, tirando a parte positiva, negativa, positivo, negativo, ele é um pouquinho maior em D1. Sim. Pouca coisa.
Uhum. Ele está mais ou menos mais 45, mais 40. Tá. O que você me fala da onda Q em V1? Em V1, peraí, onda Q. Eu tô assistindo pelo celular, deixa eu aumentar. Tem onda Q, sim ou não? Sim. Não. Sim. Não. Não? Sim. Sim ou não? Sim. Não. Uai, professor. Ué, tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Não. Tem onda Q? Sim ou não? Vamos? Professor, eu enxergo ela grande. Hã? Ela vem, a onda Q é a primeira onda negativa. Você tem RS. O segundo negativo chama-se S. Não Ah, tem tá uma certo, não primeira tem, não negativa. tem, sim. Uhum. QRS. A primeira onda negativa é Q. Uhum. A segunda onda negativa é S. E a primeira onda positiva é R. Certo? Certo. Agora, tudo muda em V3, certo? Deixa eu aumentar aqui. Tem Q? É sim ou não? Eu não enxergo onda aqui no V3. É sim ou não? Tem onda Q? Não, não. Ó, tem ou não tem? Professor, eu não tô enxergando, eu tô vendo pelo celular, mas eu não tô enxergando. Você não está enxergando porque não tem, entendeu? Tá. Então você só tem RS. S e T. Parabéns. Tem alteração da repolarização ventricular? A onda T, ela tá um pouco acima da linha da base. Aonde? Tem onda T invertida? Não, invertida não. Exceto R? Então não tem. Tá. É mais simples do que você imagina. Uhum. Não faça do elétron um bicho de 7 cabeças. Você assistiu a aula de ontem? Sim. Uhum. Depois você foi estudar mitologia grega? Não, mitologia não. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Derivações dos membros, D3, D2, D1. Eles caminham. Tem coisa que é repetida. Por quê? Para repetir para vocês. Então, cada um é como se tirasse uma fotografia do coração de diferentes formas. Se é... Tá, pois não. Quem fala? É o Luiz Guilherme. O senhor não deu o diagnóstico do último ECG? Não dei? Não. Então dá você. É sobrecarga ventricular? Não. Não, então errei. Pronto. Sim. Tem. Bom, acho que não. Eu acho que era sobrecarga, mas o senhor falou que não. Então é normal. Quantos quadradinhos tem aqui? 2,5. Então tem 5, 10, 15. Ah, tá. Eu confundi. Eu calculei cada quadradinho desse como 10. Seria 5, né? Então. Tá? Perfeito, perfeito. Entendi. Vejam. Aqui, esses D2, D3 e EVF, o que ele vai acabar fazendo? Ó? Ele vai olhar a parte inferior do coração. Voltando. Eu não sei porque que eles fizeram desse jeito está mais complicado. Ó. D2, D3 e o AVF que está aqui, ele olha a parte inferior do coração. Parede diafragmática. O L e o D1 olha a parte lateral alta.
do coração. As precordiais, elas olham todo o coração na sua porção anterior e lateral. Em algumas situações que dá dúvida, você põe V6, V7, V8, põe as derivações lá nas costas. E às vezes, o que você acaba fazendo é que você vem V2, V3, tudo para o lado de cá. Depende do que você quer estudar. Então, as precordiais foi o que eu mostrei ontem. É como se fizesse um corte transversal no coração. Ó, V1, V2, olha mais a parte direita. V3, V4, vê o septo, V5, V6, vê a parte lateral. Ok? O que nós temos aqui? Guilherme? Oi, professor. Tem dois Guilherme, não tem? Tem. Tem o Luiz Guilherme e o Guilherme, né? Sim ou não? Sim. Sim. Você é o? Eu sou o Guilherme. Você é o Guilherme. Isso. Quer dizer que você é o original. O outro é o falsificado. Veio da China. Qual o tamanho da onda Q nessa derivação V1? Você considera grande ou pequena? Só isso. Onda Q? É. Não tem onda Q na V1. Por quê? Porque ela já começa com a onda R e a onda S. Parabéns. E aqui? Aí também, mesma coisa. Isso aqui é inversão de onda T? É inversão de onda T. Quando é uma ou outra derivação, não tem expressão nenhuma. Quando a coisa é mais acentuada, sim. Então, vocês vejam que ele já nem pega Q e vai crescendo até chegar em V6. O que vê o V1 e V2? Olha, mais as precordiais direita. V5 e V6, mais a esquerda. E o septo? V3 e V4. Isso está gravado na cabeça de vocês, porque eu devo ter repetido isso trocentas vezes. É que para eu sair daqui, eu não consigo... Júlia? Eu. Tudo bem? Tudo bem. Me diga uma coisa. Qual o ritmo? Sinusal. Parabéns. Eixo? Tô olhando, um segundinho só. Acho que está entre D2 e VF. Começou? Oi? Como é que você começou a frase? Que está entre D2 e DF. Agora eu gostei. E VF. Tá, eu acho não existe, tá? Mesmo que você esteja errado, tenha convicção da besteira que você está falando. Certo. Vamos lá. Como é que está em D1? Tá positivo. Positivo. Como é que está em F? Positiva. Eles são mais ou menos iguais, talvez um pouquinho maior em F. Certo? Uhum. Sim. Então, ao invés de estar 45, está uns 50, mais 50. Você concorda comigo? Concordo. Ou você prefere mais 51? Pode ser 51. Ah, pinguça, hein? Muito bem. O que você me fala desta onda aqui? É a onda S, essa. Que onda é? S. Por que S? Porque está depois de R. Não tem onda Q. Parabéns. Não. Vamos ver tem sobrecarga esquerda? Não dá para ver, mas eu acredito que não. Nenhuma das derivações. Não tem. é nenhuma derivações. Não tem. É em V1 e V6. Isso. No Nenhuma dessas. Você vê a parte negativa
você faz uma somatória do que você vê em V1 com o que você vê em V6. Aí é que você tira, não tem. Mais uma vez, V1, V2, parte direita, esquerda, septo, parte lateral. Então, essa é a sequência, frequência, ritmo, eixo, hipertrofia. Ritmo sinusal. Imagine que seja uma precordial. Tem que? Não. Começa com RST. RST. Ok? Vamos guardar alguns... Fala. Licença. Sou Everton. Quem? Everton. Sim. Como que o senhor diagnostica mesmo a sobrecarga? Que eu acho que eu me perdi nessa parte. Olha, este que este R você soma com este R de V1 e V6. É isso que você tem que fazer. Por que você soma? Você pega uma parte, olhando o eletrodo, o ventrículo de um lado, e o outro eletrodo mostrando o ventrículo do outro lado. Por isso que você pega V1 e V6. Como é que você faz a determinação? Chama-se índice de Sokolov. Não sei se, acho que está mais para trás. Está aqui tá bom. Então, o que você vai fazer é o seguinte. Você conta quantos quadradinhos tem. Cada quadradinho tem 5. Você tem 5 pedaços, 5 quadradinhos. Então, 5, 10 quadrados aqui. Aqui tem um pequeno. Então não tem quase nada. Tudo que tem aqui tem V6. Dá menos do que 35 quadradinhos. Pequenininho. Ok? Então não tem sobrecarga. Você soma este com este. E aí você vê. Eu vou repetindo que vocês vão gravar isso daí. As coisas eu vou andar depressa porque... Sem brincadeira, essa aula tem 350 slides. Aqui não é uma aula de eletro. Aguente quem puder. É interessante que alguns sobrevivem. Agora nós vamos começar a ver anomalias do eletro. Tudo que eu fiz com vocês foi uma revisão de ontem. Tá? Eu tenho certeza que vocês estudaram. Gente, se vocês não estudarem isso daqui, daqui um pouquinho vocês vão fazer confusão. É muita coisa. Então, fica uma coisa muito insana se perder muito tempo, porque se não estudar, vocês não vão mexer com isso toda hora. Esse que é o problema. Então, vocês vão esquecer. E é uma judiação. Então, nó sinusal, frequência entre 60 e 100 é normal. Ok? Quando a frequência é menor que 60, é bradicardia. Como tem onda P, é bradicardia sinusal. Menor que 60. Maior que 100 é taquicardia. Como tem onda P, isso aqui nada mais representa do que uma taquicardia sinusal. Ok? Nós podemos ter diferentes focos
que surgem de uma forma anômala. Se é anômala, ela não é normal. Por quê? Porque senão ela seria normal. Ela é anômala porque não é normal. Deu para vocês entenderem? Então tá bom. É uma situação patológica. O normal é o ritmo, o estímulo nascer do nó sinusal, passar pelo nó AV e ir embora. Mas nós podemos ter focos diferentes dele. Esses focos, eles são ecto, fora do lugar. Mas como toda célula tem a sua capacidade autonômica, esses focos podem sim produzir uma contração. Só que nasce uma contração aqui, uma contração aqui e uma aqui. Se esta for maior, ela mata essas duas e passa a subir o ritmo do coração. Agora, se você tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, elas começam a competir entre si, em vez do átrio fazer esse movimento, ele faz um movimento todo caótico. E como é que se chama? Isso pode ser uma fibrilação atrial ou um flutter. O que é isso? Vamos ver. Pode ter um foco ventricular. Ele pode ser único ou pode ser múltiplo. Cada foco desse, ele é um potencial foco de marca-passo. Ele pode começar a assumir o ritmo do coração e mata todos os outros. Claro que a contração vai estar totalmente comprometida. Ora, se ela vai estar comprometida, isso daí vai comprometer o quê? O débito cardíaco. Esses focos ditos ectópicos ou potenciais marcapassos, eles têm automaticidade. Ele é autônomo. Ele pode desencadear a contração. Se ele é um foco ectópico, na hora que nasceu uma contração lá, ele soltou uma aqui. Então é uma contração fora de época. É uma contração extra-sístole, porque ela ocorre na sístole. É uma sístole diferente daquela que estava se esperando. Ok? Vamos um pouquinho. E nós podemos ter focos em diferentes lugares. Pode ter num ritmo juncional, focos ventriculares, 1, 2, 3. São diferentes focos que podem acontecer. E é óbvio que isso daí compromete o desempenho do coração. No nó AV, nó atrioventricular, a porção dele aqui, ela não tem capacidade de contrair. E com isso, o estímulo para passar demora mais. Se ela contraísse, ele passaria muito rápido. Esse retardo nós já vimos que acontece, que é o espaço PR no eletrocardiograma. Se nascer um estímulo aqui no nó, a gente chama de juncional, porque está na junção do nó AV, e é por isso que é chamado de juncional. Porém, esse ritmo, ele é muito baixo. Não chega a 60. Então, por longo tempo, ele vai ser incapaz de manter débito. E vocês viram na aula do Alejandro que você precisa ter débito. E o débito cardíaco é frequência vezes volume sistólico. Ele tende a aumentar um pouco o volume sistólico, mas não consegue. E a frequência cardíaca é que então vai
produzir o débito cardíaco. Nós conversamos isso outro dia. Se, por acaso, alguém faz um exercício extra, exemplo típico, assim que eu voltei, no primeiro dia eu subi um andar, do segundo para o terceiro. Eu segurei no corrimão, porque eu ia desmaiar. O que eu fiz? Eu aumentei as necessidades, mas eu não estava preparado. A minha frequência não respondeu. Caiu o débito, fez hipotensão. Depois aumentou a frequência, acertou o débito, depois caiu e ficou. Então, quedas abruptas na frequência, elas dão tontura. Quando você tem um foco, que ele está lá no ventrículo, o que vai acabar acontecendo é que ele vai produzir uma contração extra. E essa contração extra vai produzir uma extrasístole. É uma contração fora do compasso normal. Se for uma, de vez em quando, não tem problema. E às vezes, você tem uma contração normal e uma extrasístole, uma contração normal e uma extrasístole. Então você tem duas ondas, mas só uma efetiva, a outra é extrasístole. Quando vocês estiverem no hospital e entrarem na cirurgia, vai ser muito interessante vocês olharem o monitor e como foi feita a dissecção da artéria ou punção da artéria radial, você ser uma onda de pulso. Para cada QRS, tem uma onda de pulso, de uma determinada amplitude. Quando tem uma extrasístole, tem a onda normal, ela é menor. Ou seja, ela não é efetiva. Uma só, não tem problema. Quando começa a ter uma atrás da outra, é encrenca. E se vierem de focos diferentes, aí o batimento vira o samba do crioulo doido. Uma hora vem do lado, uma hora vem do outro, uma hora vem do septo, uma hora vem da parede lateral direita, esquerda. O que acaba acontecendo? Ele acaba não tendo uma contração efetiva. Cai o débito cardíaco. Caindo o débito cardíaco, diminui a perfusão. A primeira perfusão que diminui é do próprio coração, mais a perfusão cerebral. Por isso que os doentes que saem de circulação extracorpórea, vocês vão ver que começa a fazer muita arritmia. Essa arritmia ela é indutora de um outro tipo de arritmia muito mais grave, que é a taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Não entendi. Então guarda um pouquinho, que nós vamos conversar sobre isso. Isso aqui é uma maneira prática para guardar a frequência no eletro. Você vai pegando o papel e vai lendo. Então você faz 300, 150, 100, 75, 60, 50. Por isso que a gente pega o eletro, dá uma olhada, separa numa derivação, você já conta quanto tem, e para não ficar fazendo continha, você memoriza isso. Não há necessidade disso para vocês. Tá? O que seria aqui, ó. Faz de conta que ele está aqui. Isso aqui está em cima. Vamos ver. Se cair esse aqui, 300, 150, 100, 75, 60. Frequência cardíaca de 60. Ritmo. Eu não estou vendo onda P. Pode ser que seja só nessa derivação. Isso pode ser um ritmo juncional? Pode. Pode ser um ritmo sinusal bradicárdico? Pode, eu não estou vendo onda P. Então, se não tem onda P, não é sinusal. Mas você tem que analisar todas as derivações, não pode olhar uma só.
Só por curiosidade. Ritmo sinusal. Isso aqui é a alteração do próprio aparelho, movimentação do tórax, tá? Então, se a outra onda caísse aqui, era 300. 150, 100. Então, a gente poderia falar que está no limite de uma taquicardia sinusal. Aqui, 300, 150, 100. Só que eu não estou enxergando. E olha, tem uma que se chama de um supradesnivelamento. Pode ser indicativo de infarto? Pode. Vou batendo agora e vou começar a repetir. Aqui, 300, 150, 100, 75, 60. Ritmo sinusal com 60. 300, 150, 100, 75. Ritmo sinusal. Uma coisa que chama atenção é que o QRS já é alargado, não é estreitinho. Se é alargado, deve ter algum distúrbio de condução intraventricular. Ô, professor. Pois não. Essa conta aí que você fez aí do 300, 150, como que você calculou rápido essa frequência? Porque eu ainda conto quadradinho. É o seguinte. No primeiro dia de aula, no pré-primário, eles deveriam ter feito o colégio que eu fiz. É o seguinte, ou você pode contar os quadradinhos e dividir, é uma maneira, não está errado. Você vê a distância, divide por 3, pode fazer isso. Você vai chegar... É o que eu faço hoje. Isso. Não tem importância, você chega. O problema é que os outros já estão na tua frente. Exato, eu achei bem legal essa conta rápida do Sui. É. A hora que você encontrar um clínico, você fala que até uma maneira... Você quer que eu veja a frequência clínica ou cirúrgica? Como? Aí você fala para eles como é que é a frequência clínica e cirúrgica. Acho que eu já passei demais. Todo mundo faz isso. Eu acabei passando demais. Espera um pouquinho só. Aqui. Você pega uma onda que esteja próxima ou em cima de uma onda mais... de um quadradinho mais... negrito. É mais fácil de ver, né? Se a próxima onda cair 5 quadradinhos depois, 300. Se cair do segundo, 150. Terceiro, 100. 75, 60, 50. Então, aqui. Para decorar. Beleza. 105. Não precisa decorar, é só memorizar. Ó. 300. Oh, meu Deus. 300, 150, 100, 75, 60. 300, 150, 100. 300, 150, 100. Esse daí é o clínico ou é o cirúrgico? Qual que você... É o normal, né? É o mais fácil. Cada um tá... Tem gente que faz um caminho luso. Paciência, ora pois. Cada um faz aquilo que melhor que lhe convém. Então, o que nós temos aqui? 300, 150, 100, 75. Aqui é 75, aqui é 300, 150, aqui é 300, 150, 100, aqui é 60. Rapidez. Só que vocês não vão ter o elétron lá na sala, tá? Por isso que isso aqui não precisa ficar decorando muito, não. Vocês vão ter o monitor já dando a frequência. Mas é bom aprender para a vida, né? Pai, quando você está numa balada, tá ali, não sabe o que falar, tá meio bloqueado, né? Aí você desbloqueia de uma vez, entendeu?